Graça e paz, queridos irmãos, pastores, colegas de lida ministerial, nós, através do podcast Fé na Verdade, queremos proporcionar aos pastores, obreiros, missionários, um momento de reflexão, de aprendizagem e de crescimento. O podcast Fé na Verdade tem como público-alvo, no seu propósito, os pastores. Nosso desejo é cuidar dos que cuidam do rebanho de Deus. E hoje nós entrevistaremos o pastor missionário Davi Bledson. Ele já esteve conosco na conferência Fé na Verdade, foi uma bênção, e especialmente no dia de hoje, ele será entrevistado porque a editora Pronobis, e eu desde já quero parabenizar o pastor Judy Clay e a esta editora, porque eles vão lançar a série Gigantes Batistas, e dentre eles a primeira biografia a ser publicada é Zacarias Clay Taylor. E o autor desta biografia é o pastor Davi, que está conosco, e nós o entrevistaremos a respeito do desafio que foi para ele escrever a biografia de um colega missionário que viveu há tanto tempo atrás e que certamente gerou um grande impacto na vida do povo batista brasileiro. E o pastor Judy Clay, aqui no prefácio, ele deu a seguinte palavra, ele menciona que Isaac Newton, cientista conhecido por todos nós, ele avançou em suas pesquisas porque teve acesso ao trabalho de outros excelentes cientistas, como Kepler, Galileu e Copérnico. Por isso, ele escreveu uma carta dando resposta ao cientista Robert Hooke, e ele fez uma pedagógica confissão, muito conhecida de todos nós. Se vi mais longe, foi por estar de pé sobre os ombros dos gigantes. Com toda humildade, este grande cientista que teve acesso aos trabalhos de Kepler, Galileu e Copérnico admite ter estado sobre os ombros dos gigantes. E, com certeza, aqui está um dos gigantes, Taylor, e nós vamos conhecer mais, e nós conheceremos melhor. Talvez seja um dos menos conhecidos missionários, mas ao final desta entrevista você verá o quão importante ele foi e o papel relevante que ele cumpriu. Pastor Davi, seja bem-vindo ao podcast Fé na Verdade. Mais uma vez, você esteve conosco na nossa conferência, Fé na Verdade, foi uma bênção, e agora novamente em Manaus, e obrigado por participar deste podcast gravando a entrevista sobre esta obra. Deixe aí a sua saudação aos pastores, missionários, às igrejas, aos nossos telespectadores. Sim. Primeiro, obrigado, pastor Jorge, por essa oportunidade. E gostaria de saudar meus irmãos cristãos, meus irmãos evangélicos, que estão assistindo essa conversa entre nós hoje. Obrigado pelo privilégio. Ok. Pastor, qual foi a motivação básica, maior, que lhe ocorreu no coração para escrever? Você tinha vontade? Foi a editora quem o desafiou? Como surgiu esse projeto de biografar este servo do Senhor? Primeiro motivo, eu queria fazer minha parte em reivindicar o nome de Taylor. Como o irmão falou, ele não é muito conhecido mais. E se porventura alguém citar o nome dele hoje em dia, ele é conhecido como aquele missionário que ajudou Buck Bagby, no trabalho batista pioneiro. Porém,
ele realmente deu uma grande contribuição ao trabalho batista pioneiro. Estamos falando aqui sobre a partir de 1800. Ele chegou a 1800, aqui no ano de 1882. Muito bem. Então ele não foi apenas um ajudador dos Bagbies. Então qual foi a relação entre o Taylor e o primeiro casal batista enviado pela Junta de Missões Mundiais, né, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos? Qual foi a relação entre eles? Quem chegou primeiro? Okay. Qual foi o papel de Taylor na chegada dos Bagbies e como eles, contemporâneos, trabalharam juntos? Okay. É interessante, o Bagby e Taylor, o Bagby chegou primeiro, mas ele foi convencido sobre o campo missionário brasileiro por meio de conversas com Taylor. Isso aconteceu no estado de Texas. Mas o Taylor queria continuar seus estudos teológicos. Ele quer fazer seu estudo teológico no Seminário Teológico Batista de Southern antes de vir para cá. Então, mas Taylor, sua esposa, eles chegaram aqui mais ou menos um ano antes do casal Taylor. Mas eles trabalharam juntos. Então, eles escolheram Salvador da Bahia para plantar a sua primeira base missionária. E a primeira base missionária, basicamente, era a primeira igreja batista estabelecida, mas por meio dessa igreja batista plantada, eles começariam a disseminar o evangelho e plantar outras igrejas. Então, eles trabalhavam juntos por 2 anos, mais ou menos, na Bahia, e também eles ficavam trocando correspondências e planejando outras coisas em favor da Irmandade Batista ao longo da carreira missionária de Taylor, que se encerrou em 1909. Então, para ajudar nossos irmãos que estão assistindo a nossa conversa, a carreira missionária de Taylor começou em 1882 e durou até 1909. Ele retornou para os Estados Unidos. Ele repatriou devido a uma doença crônica que ele adquiriu. Os Bagbies permaneceram no Brasil ou também? Os Bagbies, eles continuavam aqui no Brasil até as suas respectivas mortes, até eles morreram. O Bagby morreu primeiro e depois a sua esposa morreu depois. Curioso, até agora eu faço parte da mesma junta missionária que os Bagbies e os Taylors. E até agora ela, Ann Bagby, é a missionária que atuava mais tempo no campo missionário do que qualquer outro missionário da minha junta. Muito bem. Pastor, me diga uma coisa. Durante 2 anos eles trabalharam juntos, né? Juntos ali no mesmo espaço, Salvador da Bahia. Plantaram a primeira igreja batista. Sim, e outros, podemos dizer, pontos de pregações. E depois que cada um seguiu o seu caminho, qual foi o itinerário, qual foi a trajetória, o que ele apresentou de distintivo na obra missionária? O Taylor? Taylor. Sim, Deus usou Taylor para forjar as primeiras 2 gerações de crentes batistas em suas trajetórias doutrinárias e eclesiológicas com identidade missionária. Claro, ele era evangelista, nós vamos falar mais sobre isso. Bagby era evangelista. Os dois, eles pregaram de modo público. Eles faziam outros papéis, mas Taylor realmente era o missionário doutrinador, podemos dizer. E o papel de Bagby era mais o missionário estadista. Eles entendiam que eles não podiam continuar juntos lá em Salvador da Bahia. Havia muitas necessidades. Então, eles queriam estabelecer a segunda base missionária
E os Bagbys, eles saíram da Bahia com o intuito de plantar a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Então, isso aconteceu em 1884. E o Taylor permaneceu em Salvador. Sim, ele se baseou ao longo de 27 anos em Salvador. Porém, o impacto de Taylor se estendia além da cidade de Salvador, além dos territórios baianos e para outros estados nordestinos e outras partes do Brasil por causa de muitos de seus empreendimentos. Muito bem. Então, dos dois, ele era o mais teológico, o mais voltado para a educação teológica, não é? Sim, ele realmente, por exemplo, ele traduziu e organizou o primeiro manual de igreja. A vasta maioria das publicações, ele ou traduziu, mandou traduzir, ou ele escreveu. Ele criou a primeira publicadora para os batistas. Muitos batistas conhecem JUEP, que era a Casa Publicadora Batista, mas o Taylor, ele começou a primeira publicadora batista em Salvador, mais ou menos em 1890, mas ele já estava utilizando outras publicadoras para imprimir obras que ele traduziu ou escreveu. Você tem na memória quais os livros que ele escreveu? Esses livros ainda estão disponíveis? Quais livros ele traduziu? Eu consegui encontrar mais ou menos 3 ou 4 exemplares. Porém, ao longo dos documentos históricos, desses documentos históricos que eu pesquisava ao longo do tempo de escrever, eu encontrei muitos títulos. E por meio desses títulos eu podia perceber o propósito daquele livro e tudo isso. Então, no livro, a biografia, eu coloquei no anexo uma bibliografia anotada, para que os leitores pudessem entender os valores dos pioneiros. E do ponto de vista teológico, qual era a posição predominante teológica de Taylor? Podemos dizer que ele e Bagby, eles eram batistas particulares. Isso significa que calvinistas evangélicos, porém com uma visão batista com respeito à igreja local. Além disso, eles tinham um compromisso missionário. Eles não plantaram qualquer tipo de igreja, mas uma igreja com identidade missionária. E também eles possuíam uma peculiaridade lamarquista daquela época. O que seria essa peculiaridade, por favor? Que as igrejas batistas, eles basicamente eram mais puras, pois eles estavam como objetivo de organizar suas igrejas de tal forma que eles podiam obedecer a Deus em todas as coisas que Ele mandou para as suas igrejas. Por exemplo, batismo por imersão, a visão congregacional de governo. Essas coisas eram importantíssimas para eles, à luz das Escrituras. O que faz parte dos princípios batistas, né? Sim, sim. E lamarquismo surgiu no solo americano ao longo do século XIX. E isso está entrando em algumas nuances teológicas, mas havia muitos movimentos de restauração, que grupos estavam surgindo falando que nós somos a igreja verdadeira, e os outros eram falsas. Por exemplo, Testemunho de Jeová, os Mormons, a Igreja de Cristo, e algumas outras, e muitas deles eram seitas. E podemos dizer que lamarquismo, essas perspectivas surgiu entre os batistas para ajudar os batistas a
a combater e se distinguir desses outros grupos que estavam falando que nós somos a única igreja. Entendi. Então hoje não temos assim, nenhuma obra dele atual publicada. Não, mas ele, como eu falei, a primeira obra que ele compilou foi o Manual de Igreja. Ele escreveu uma série de harmonia dos evangelhos e alguns outros livros, além de muitos folhetos evangelísticos. Ele tinha um dom de escrever folhetos evangelísticos. E não eram folhetos evangelísticos pequenininhos, não. Eram mais robustos. Então, muitas vezes ele escrevia o seu teor, ele botava muitas vezes em jornais seculares. E depois de ouvir a resposta daquele folheto, daquele teor, ele colocaria em impresso. Muito bem. Ele tem alguma participação ou colaboração em alguma declaração batista? Sim. Basicamente, a primeira igreja batista da Bahia, quando foi estabelecida, e eu sempre estou falando sobre a primeira igreja batista da Bahia, pois foi a primeira igreja batista no solo brasileiro em prol da população brasileira. Eu realmente estava querendo alcançar a população brasileira. Diferente do que a Igreja Batista de Santa Bárbara, que era uma igreja composta de ex-confederados. Então, aquela igreja já afirmou que em seu ato de organização, que essa igreja adota a confissão de fé de New Hampshire, uma declaração de fé, um resumo de convicções bíblicas e tudo isso. Então, Taylor traduziu o seu teor, essa declaração doutrinária, no próximo ano, em 1883. Ok. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre essa declaração de fé. Fique conosco, daqui a alguns instantes estaremos de volta para a segunda etapa desta entrevista tão interessante a respeito do missionário Zacarias Clay Taylor. De volta com o podcast Fé na Verdade, hoje entrevistando o pastor Davi Bledson, conferencista, pregador, missionário, escritor, e a entrevista de hoje é a respeito desta biografia, Zacarias Clay Taylor. A editora Pronobios desafiou o pastor para escrever esta obra, que vai ser a primeira de uma série denominada Gigantes Batistas. E nós já tivemos no primeiro bloco algumas afirmações sobre o Zacarias Taylor e terminamos falando sobre a declaração de fé. Pastor, para uma convenção, para as igrejas batistas que começavam a se multiplicar, o evangelho se espalhou, muitas igrejas batistas sendo plantadas. Era importante ter uma declaração de fé que unificasse, que fosse comum a todas. Portanto, eu creio que foi uma grande contribuição que Taylor deixou esse legado para nós. Fala para nós um pouco sobre a tradução, primeiro sobre essa obra, sobre essa declaração batista, New Hampshire, e a tradução, quem o ajudou, colaborou, e o papel que ela cumpriu ao longo de muitas décadas na nossa Convenção Batista Brasileira. Sim, eu mencionei no bloco anterior que Taylor publicou o primeiro manual de igreja. Por quê? Os pioneiros, ele, Bagby e os demais, eles queriam plantar igrejas regulares. O que é igreja regular? Uma igreja que realmente está sendo regida pela palavra de Deus. E então, esse manual de igreja ajudaria os obreiros
a levar as suas respectivas igrejas a organizar conforme crenças bíblicas, um pacto de igreja e também tomar decisões prudentes. Então, esse manual da igreja te ajudou. Dentro desse manual de igreja, Taylor traduziu como apoio do pastor Batista Teixeira Albuquerque a declaração de fé, a confissão de fé de New Hampshire e também o pacto de igreja. Então, uma declaração de fé basicamente resume aquelas crenças primárias que todos os evangélicos têm em comum, podemos dizer, e aquelas crenças secundárias que ficam separando uma denominação de igrejas de outras denominações, à luz da palavra de Deus e por causa da consciência daqueles irmãos. Então, aquela declaração de fé era super importante ao longo da história batista, pois abreviava o que aquelas igrejas pregariam e repassariam para a próxima geração dos crentes. E ela simbolizou também o que um pastor batista brasileiro precisaria afirmar e zelar e levar as igrejas a continuar a manter e formar ao longo de sua existência. Então, na origem batista, para plantar uma igreja ou uma igreja ser aceita na convenção, ela precisava endossar e assinar essa declaração, recebê-la como sua declaração de fé. Sim, sim. Na eclesiologia batista, a igreja tem a competência de afirmar ou não afirmar certas crenças e práticas. Porém, para fazer parte da Irmandade Batista Brasileira, para fazer parte daquela convenção, para colaborar com as outras igrejas batistas, aquela igreja plantada precisava afirmar aquele símbolo, aquela declaração de fé. E por quantos anos essa declaração, pastor, ela permaneceu? Aquela declaração de fé continuou a ser, podemos dizer, o símbolo batista brasileiro até 1986. Foi substituída pela declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Que permanece até hoje. Que permanece até hoje. Porém, há ainda algumas igrejas que estão ainda afirmando a primeira, em vez da segunda, ou usa as duas declarações. Uma, a Confissão de Fé de New Hampshire, como uma coisa mais interna para a sua membresia, e a declaração doutrinária, a igreja fica afirmando para colaborar com outras igrejas da Convenção Batista Brasileira. Em algum empreendimento corporativo, como, por exemplo, enviando missionários por meio de sua junta missionária. Sim. Pastor, sobre as qualidades relacionadas à vocação missionária, o que o irmão aprendeu, descobriu na vida de Taylor? As qualidades, vamos resumir as qualidades de Taylor em, podemos dizer, 4 áreas. Taylor era um homem piedoso. Ele também era um evangelista comprometido. Também ele era um missionário polivalente e também um teólogo dotado. Então, essas são mais ou menos as qualidades desse missionário batista pioneiro que eu percebia. Uhum. E sobre a vocação, logo que, além da pregação, além da doutrinação, o despertamento de vocacionados para treinar pastores brasileiros, convertidos, novos convertidos, para o trabalho pastoral. Sim. Não, todos os missionários pioneiros, eles sabiam que
eles precisariam ter seus substitutos. Eles podiam colaborar, mas eles ansiavam por homens qualificados para entrar no ofício do pastor. E então eles estavam despertando isso, observando os crentes, os homens que realmente tinham essas qualidades para a vocação missionária. E eu já mencionei para você o pastor Albuquerque, o ex-padre. Ele era o primeiro pastor batista, já ordenado um pastor batista, quando ele foi com Bagby e Taylor para Salvador da Bahia. Mas o primeiro homem que foi ordenado pela primeira igreja batista da Bahia, que realmente envolveu a liderança de Taylor, era um homem chamado quem? João Batista. João Batista Galberto. Então, esse homem Taylor ganhou para Cristo pelos seus esforços evangelísticos pessoais. Ele também tinha muitas virtudes que realmente sinalizavam para Taylor que realmente ele seria um homem apto para entrar no ministério. E foi super interessante, uma coisa curiosa, como naquele momento de concílio, aquele momento de examinação para a vocação pastoral, Taylor usou a declaração doutrinária, ou seja, a declaração de fé, a confissão de fé de New Hampshire, para examinar esse candidato. Ok. Pastor, algumas coisas que são consideradas as primeiras coisas que Taylor começou em seu ministério missionário. Sim. Podemos dizer que Taylor foi o primeiro missionário batista a ganhar e batizar um homem brasileiro por meio de seus esforços evangelísticos. Já mencionei João Batista. Então, isso ocorreu um ano após a organização da primeira igreja batista da Bahia. Também ele foi o primeiro batista a utilizar os colportores para disseminar exemplares da Bíblia e também outras literaturas evangélicas. E também, esses colportores, eles faziam isso para, podemos dizer, subsidiar as suas necessidades familiares também. Então, essas foram pelo menos duas coisas. Também, ele foi o primeiro batista em muitos empreendimentos publicadores. Já mencionei que ele botou folhetos em jornais seculares. Ele imprimiu muitos folhetos, escreveu folhetos, traduziu muitos livros e publicaram esses livros. Muito bem. Também, eu posso falar mais sobre algumas coisas. Ele começou a primeira sociedade missionária brasileira para sustentar obreiros brasileiros. Isso ocorreu na Bahia. Também, ele e sua segunda esposa, Laura, eles começaram o primeiro colégio batista no solo brasileiro. E esse colégio batista ainda existe, o Colégio Taylor Egídio. Também ele, podemos dizer que ele foi o primeiro diretor executivo eleito pela Convenção Batista Brasileira para dirigir a Junta de Missões Nacionais. E, então, eu posso continuar. Primeiro homem também para organizar a primeira igreja batista em Portugal. Muito bom. Pastor, quais foram os missionários que ele impactou? Meu irmão, houve muitos, mas eu trouxe alguma coisa aqui que talvez seja interessante. Deixe-me encontrar aqui essa camisa. Eu estava em uma igreja recentemente e o irmão que realmente tem uma empresa
camisetasgospel.com.br, vamos honrá-lo. Ele me deu essa camisa. Então vocês podem ver nessa camisa 4 nomes dos missionários pioneiros: Bagby, Taylor, Ginsburg e Nelson. Estamos falando sobre Zacarias Taylor aqui. Mas podemos dizer que os outros 3 ali, Bagby, Ginsburg e Nelson, Deus usou Taylor para trazer esses homens ou ao Brasil ou ao aprisco batista aqui no Brasil. Por exemplo, Taylor e Bagby, como jovens, lá no Texas, Taylor já foi convencido sobre o campo missionário brasileiro. Então, ele emprestou para Bagby seu livro sobre o Brasil e motivou o jovem Bagby, um jovem pastor, a dedicar sua vida a missões brasileiras. Então, tudo indica que Deus usou isso para despertar o jovem Bagby. Também o Ginsburg. Taylor encontrou Ginsburg em Recife. Ele era um pastor congregacional. Ele estava disputando com Taylor sobre batismo por imersão, batismo de crentes, não batismo em sua infância. Então, os dois estavam com suas Bíblias abertas, eles estavam em oração, e podemos dizer que o Espírito usou essas conversas, orações de Taylor para trazer o Ginsburg para o aprisco batista. E também Taylor indicou Ginsburg para mini junta missionária, para entrar no quadro missionário. E Nelson precisava de Bíblias, lá em Belém do Pará, era missionário independente, passando quase fome. Mas eles estavam trocando correspondências, tudo indica que o Taylor enviava exemplares da Bíblia para ele pode usar no seu ministério e tudo isso. E ele gostou muito dele, e é bem provável que ele motivou Ginsburg para ir a Belém do Pará, para ajudar na organização da primeira igreja batista do Pará. E Taylor indicou a Nelson para a minha junta missionária. Muito bem. Então, esses são alguns exemplos, mas eu posso continuar com os outros. E missionários brasileiros que ele impactou? Eu já mencionei João Batista, primeiro convertido pelos esforços evangelísticos de Taylor, primeiro homem ordenado pela primeira igreja batista da Bahia, que aquela igreja simbolizava a primeira igreja batista para alcançar a população brasileira. Também ele mentoreou à distância Melo Lins, lá em Recife, um obreiro batista. Artimínia Barreto, super interessante, uma mulher muito inteligente, filha de um padre, lá em Salvador, e ela era a primeira mulher a passar o concurso público para dar aula em escolas públicas lá na Bahia. O que aconteceu? Alguns folhetos de Taylor caíram nas mãos dela, e realmente isso despertou muito a sua busca ao Senhor, a verdade bíblica. Ela e sua irmã, eles foram para a Bahia para conhecer a família Taylor, e Deus usou todos esses eventos para levar ela a Cristo. E Taylor percebeu a sua inteligência, seu conhecimento sobre o catolicismo romano, então motivou ela a escrever artigos que realmente foram incluídos em um jornal que Taylor editava, e ele também motivava ela a escrever um livro. Então ela escreveu um livro combatendo, podemos dizer, os ensinos católicos romanos. E esse livro era o primeiro tratado apologético que os batistas produziram, e era uma referência aos evangélicos ao longo de mais ou menos 60 anos. Muito bem. Pastor, quais as principais virtudes
que o irmão destacaria de Taylor? Meu irmão, muitas virtudes, mas eu posso resumir todas suas virtudes praticamente em uma palavra: piedade. Ele era um homem piedoso. Sim, ele tinha interesses e talentos que ele desenvolveu, mas sem dúvida a piedade seria a virtude principal. Então, no próximo bloco, no seu livro, nessa biografia, tem algum detalhe, tem alguma informação sobre a vida de oração, a vida dele devocional? Sim. Então, no próximo bloco, nós voltaremos com a vida piedosa de Zacarias Taylor. De volta ao nosso podcast Fé na Verdade, último bloco desta entrevista tão interessante a respeito de um dos pioneiros da obra missionária batista no Brasil e como nos inspira, como nos motiva, como nos edifica saber que Deus teve misericórdia da nossa nação e enviou para o solo brasileiro servos consagrados, dedicados, e Zacarias Taylor cumpriu um papel tão importante como acabamos de ver nos blocos anteriores, e nós concluímos o bloco anterior falando sobre uma das suas principais virtudes, a piedade. E é isso que se espera de um homem de Deus. Muitos realmente valorizam demais o conhecimento teológico, os títulos acadêmicos, e muitos perdem a devoção, a piedade, o temor, mas como é para mim particularmente edificante e inspirador ver homens de Deus que, com paixão pelos perdidos, com todo o temor ao Senhor, vieram e fizeram a obra não na sua força, mas na força de Deus. Então, pastor, fale um pouco sobre a vida piedosa, das virtudes deste querido servo e irmão amado que Deus nos presenteou mandando para o Brasil. Sim. Eu li ao longo de 3 anos sobre Zacarias Clay Taylor, as suas atuações missionárias, interações com convertidos brasileiros e também com os missionários. E eu basicamente comecei a resumir as suas virtudes em mais ou menos uma dúzia de traços. Eu posso rapidamente mencionar desses traços. Por exemplo, Taylor era um homem com profundas convicções bíblicas, marido e pai amoroso. Ele tinha alegria na obra do Senhor, a vocação missionária, a vocação ministerial, servindo as pessoas. Ele tinha uma firme missionário, chamado missionário. Também mostrava uma vida de autossacrifício, abnegação, podemos dizer. Também ele realmente vivia, ele perseverava em meio a muitas dificuldades e perseguições. Meus irmãos, vocês não podem imaginar a perseguição que ele e as primeiras 3 gerações de crentes batistas sofreram. Eles sofreram muito, mas a vasta maioria ficavam ali firmes. E Taylor falou que a firmeza deles evidenciaram o novo nascimento, que realmente o Espírito de Deus estava habitando nesses crentes, no meio de perseguição, de perder privilégios sociais, bens, família e tudo isso. Também, o Taylor era evangelista consistente e fervoroso, pessoalmente e no púlpito. E ele também, zelava pelas igrejas, firmadas no Evangelho e seu bem-estar. E também, ele tinha uma vida inteira de aprendizado intelectual e de leitura. Ele sempre estava lendo. Ele era, em primeiro lugar, um homem da Bíblia.
mas realmente ele lia muitas outras obras de homens piedosos. E também ele tinha amor e empatia pelas pessoas e pelas nações. Ele disse que no céu, se você não pode me encontrar entre os americanos, eu vou estar com os brasileiros. Ele tinha um grande amor para com o povo brasileiro. Então você pode ver aqueles traços que eu acabei de expulsar, resumir. Nós podemos resumir todos esses traços, a vasta maioria, na palavra de piedade. A piedade. Ele servia a Deus, ele amava a Deus, não por seus necessariamente benefícios, mas quem Deus era e quem Deus é. Quem Deus era para ele e quem Deus é. E então ele era um homem de oração, um homem que realmente sempre estava lendo sua Bíblia, tinha uma plena convicção que pessoas sem Cristo estão trilhando em uma trajetória infernal e eles precisavam realmente o novo nascimento. Mas o novo nascimento necessita o Evangelho sendo compartilhado para que o Espírito de Deus usasse a palavra de Deus, o Evangelho explicado para fazer aquela transformação do coração. Na sua pesquisa, foi possível detectar se ele teve algum missionário no qual ele se inspirou para chegar num país estrangeiro, aprender uma nova língua, toda a resistência, toda a perseguição, todo o sofrimento. Ele era um homem da Bíblia, mas teve algum missionário no qual ele se inspirou, que marcou sua vida? Na pesquisa o irmão detectou isso? O missionário é difícil de falar. Eu sei que ele citou algumas pessoas que ele estava lendo, ou ele leu alguma obra, suas perspectivas. Você lembra? Ele leu de forma bem abrangente. O George Patton, o missionário no Oriente Presbiteriano, ele realmente leu sua autobiografia. Ele começou a perceber aqueles mesmos traços, algumas coisas parecidas com o campo batista pioneiro aqui no Brasil. E então ele viu alguns traços. E uma foi isso, a perseverança ao meio de dificuldades. Ele citava Calvino. Então ele tinha algum conhecimento dos trabalhos de Calvino. Spurgeon sempre estava lendo Spurgeon. Ele sempre estava lendo Spurgeon, citando Spurgeon, e tudo isso. Ele publicou uma obra de Spurgeon. Ele sempre estava pegando alguns sermões de Spurgeon e colocando naquele jornal que ele começou a editar. Pastor, ele teve alguma contribuição nos seminários, na fundação de algum seminário? É curioso. O que eu descobri, ele foi o primeiro homem a começar, podemos dizer, um empreendimento teológico em prol da próxima geração de pastores. Ele estava ali na Bahia, se lembra, ele viajava muito, mas ele estava com alguns obreiros, alguns candidatos. Ele percebia a necessidade de aperfeiçoá-los, prepará-los melhor. Então, ele começou o primeiro empreendimento teológico para formar melhor os ministros batistas. Mais tarde, o missionário Edsminger chegou, ou ele já chegou, e ele passou o bastão para Edsminger. Edsminger transferia para Recife, e ele continuava a dar esse tipo de atenção a esse empreendimento teológico, que eventualmente foi organizado lá, o Seminário Teológico Batista do Norte. Ginsburg
chegou, Ginsburg e Edsminger, eles precisavam trocar locais. Então, Ginsburg, ele realmente continuava ali, o que Edsminger estava dando atenção e tudo isso, e estabeleceu o Seminário Teológico Batista do Norte. Mas quem realmente começou esse empreendimento de forma embriônica era Taylor. Também, ele sabia que eles precisavam ter missionários dando atenção a essa área, a área de formação ministerial. E a única desconcordância principal que eu percebia entre ele e Bagby estava nessa área. Bagby queria ver Minha Junta trazendo mais missionários. Mas Taylor estava batendo na tecla, não, nós temos que ter missionários, mas nós temos que ter obreiros brasileiros. E para ter obreiros brasileiros mais qualificados, seria interessante começar esse meio secundário em favor que ajuda as igrejas batistas no aperfeiçoamento de seus candidatos ao ministério pastoral. Mas não chegou a fundar nenhum seminário. Não, ele não fundou. Minha Junta Missionária não estava pronto para realmente investir tanto grana, tanta atenção. Então, acho que mais ou menos 1895 ele começou esse primeiro empreendimento, mas logo depois, eu esqueci exatamente a data, o Seminário Teológico Batista do Norte foi fundado. E basicamente Ginsburg estava na cidade de Recife, representando Minha Junta, e ele é conhecido como o fundador oficial, por causa de ele estava residindo lá. O Taylor, embora tenha feito viagens para o Nordeste, mas a sua base sempre foi Salvador, Bahia? Sempre Salvador da Bahia, mas ele foi para Minas, foi para Espírito Santo, ele mentoreava um jovem homem, Francisco da Silva, que basicamente ele era um evangelista nata. E ele começou e organizou as primeiras 3 igrejas batistas no estado do Espírito Santo. E Taylor foi lá, eventualmente, para ajudá-lo a organizar essas 3 primeiras igrejas no estado. Foi para Minas, foi para Rio algumas vezes, chegou bem perto de Piauí, mas muitas vezes ele tinha muita influência em outros estados por meio de seu mentoreio, de uma influência indireta por meio de missionários e outros obreiros. Dos capítulos do livro, qual foi ou é o seu preferido? Meus capítulos favoritos, meu irmão, é sobre as 2 esposas. A primeira esposa, Catarina, e a segunda esposa, Laura. Então, eu dedico um capítulo para cada esposa. Conta pra gente, dá um pouquinho. Ele veio casado. Ele veio, claro, casado. Basicamente, chegando ao solo brasileiro, ele estava comemorando apenas 4 meses de casamento. Então, estamos falando sobre Catarina chegou aqui com 20 anos de idade. E ele, mais ou menos, quantos 30. anos? 30 anos de idade, mais ou menos. E ela era muito piedosa, uma mulher muito piedosa. Eu achei a diário dela. Ela não usava por muito tempo, mas realmente algumas orações que ela escrevia nesse diário era muito precioso para ler esse diário e as suas orações que ela escrevia, tudo isso, muito interessante. E ela passou 12 anos aqui no solo brasileiro, faleceu. E faleceu por causa de um câncer que estava atacando uma perna, então foi amputada. Então eu falo sobre toda aquela história. Ela morreu bem jovem, então. 32 anos de idade. Mas o que aconteceu?
a família tinha que sair rapidamente de Salvador para os Estados Unidos para essa cirurgia muito delicada e amputada até o quadril. Quando ela estava com 4 meses 4 ou 5 meses de gravidez de seu 4º filho. Então, ela sofreu demais. E ninguém culparia essa jovem família se eles tivessem continuado nos Estados Unidos. Mas eles passavam cerca de 9 meses e voltaram para o Brasil. E ela viveu 2 anos a mais no Brasil, servindo o povo brasileiro, apoiando o seu marido e mentorando algumas moças em sua juventude, em seus empreendimentos escolares. Quando ele ficou então viúvo, pastor, ele voltou aos Estados Unidos, casou com uma brasileira. Quem foi a segunda esposa? Essa é uma outra história ali. Laura, mas o que aconteceu? Ele era viúvo, com 4 pequenos filhos. Então, ele precisava se casar. Ele foi a Texas procurando uma mulher apta. E eu não sei, ele pediu licença da minha junta, não. Ele foi de navio para os Estados Unidos, foi para Texas, onde ele estava. E eu não sei exatamente o que aconteceu, mas Laura, sua segunda esposa, era missionária solteira na China por 5 anos. Ela servia na mesma região da famosa Lady Moon. Já ouviu falar Lady Moon, da minha junta? Uma guerreira missionária, tudo isso. Mas Laura estava em sua primeira licença missionária no Texas. Meu irmão, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que entre 30 de setembro e 11 de outubro, os dois encontraram. Pois em dia 12 de outubro, eles se casaram. Então, um namoro de 11 dias. Os dois se casaram e isso mudou, claro, a residência de Laura. Ela não voltou para a China, ela foi para o Brasil. E ela realmente estava ajudando Taylor a criar seus 4 filhos. Eles tiveram filhos? Não, mas o que aconteceu, interessante, a irmã de Laura, realmente, ela se tornou viúva. E depois ela tinha uma doença terminal, uma doença muito séria. E Laura foi aos Estados Unidos para ajudar sua irmã viúva e com seus 3 filhos e tudo isso. Mas e Taylor estava querendo que eles voltem, e Laura volta e tudo isso. Então ele falou: por que você, Laura, não volta com sua irmã e sua família? Vamos abrigar essa família. Então eles foram a Salvador. Ela viveu por não muito tempo, 6 meses. Faleceu em Salvador. E naquela noite que no dia que eles sepultaram ela, essa irmã, a família se juntou em casa e eles tiveram uns momentos solene, no qual, basicamente, eles fizeram um pacto, eles construíram uma nova família e a família Taylor incorporou esses 3 órfãos da irmã. E então, eles criaram esses filhos. Eles não ficaram aqui muito tempo por causa da doença crônica de Taylor. Mas você podia perceber a responsabilidade, a receptividade, a hospitalidade, a obrigação familiar para realmente ajudar seus parentes e tudo isso. É bem impressionante. Pastor, muito obrigado por ter aceito o desafio de escrever essa obra. Eu não tive a oportunidade de lê-la, mas lerei para me inspirar. Hoje, as facilidades que temos não dá nem para comparar com as durezas daquele momento, os sofrimentos pessoais,
e todas as lutas são realmente gigantes na vida espiritual, que nos inspiram, nos motivam a dar o melhor. Então, muito obrigado por essa contribuição extraordinária para nós batistas brasileiros conhecermos melhor a nossa história e aqueles que Deus selecionou e mandou para cá. Deus tem muitos modos de mostrar o seu amor e Ele, ao mandar vidas preciosas assim, Ele mostrou o seu amor para com o povo brasileiro. Amém. E nós somos muito gratos ao nosso Deus por todas essas bênçãos. Então, obrigado, Sim. Parabéns pelo livro e parabéns à editora Pronobis por ter publicado a primeira obra de uma série gigantes batistas, que venham outros para a nossa edificação. Muito obrigado, Deus te abençoe. Pastores, comprem esse livro, leiam, tem e-book também, para que vocês se inspirem e se edifiquem com o testemunho deste servo do Senhor.